Deus sabe todas as coisas. Aleluia. E no dia que nós nos convertemos, nós somos predestinados ao céu. Amém? Fomos predestinados à salvação. Então Deus estava trazendo juízo sobre a nação, não somente sobre a nação, mas também juízo sobre os deuses. Mas como juízo sobre os deuses? Isso no entendimento do povo. Porque lá em Números 33, 4, está escrito assim. Porque, vamos entender uma coisa, existem outros deuses? Não, Deus é único. Amém? E como é que na Bíblia diz que Deus estava trazendo juízo sobre outros deuses? Mas tem isso na Bíblia? Tem. Lá em Números 33, 4 diz: enquanto estes enterravam a todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, havendo o Senhor executado juízo também contra os seus deuses. Os deuses não existiam porque eram de pedra, eram de coisas que não tinham movimento. Salmo 115 diz que eles têm olhos, mas não veem, têm nariz, mas não cheiram, têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam. Esses eram os deuses. E diz ainda no Salmo 115 que tornar-se-ão igual a estes, aqueles que o adoram. Então, o texto aqui que está dizendo, havendo o Senhor executado juízo também contra os seus deuses, na realidade, contra o entendimento do povo em relação a esses deuses pagãos, deuses que não existem, a esses ídolos. Alô? Aí você vai ver lá em Êxodo 8, 9, diz assim: respondeu Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que fiquem somente no rio. No versículo 10, disse Faraó: amanhã. Queridos, imagina a situação do povo, rã por todo canto. Eles não tinham nem como caminhar, porque era rã de em todo lugar, em todo canto. Agora Moisés chega para Faraó e diz: me diz quando é que eu devo orar para que passe isso aí? Ora, quem está vivendo uma situação dessa vai dizer: faça isso amanhã? Ou diz: faça agora? É ou não é? Sim ou não? Você está com um problema terrível, não aguenta mais. Aí alguém chega para você: eu vou orar por você. A partir do momento que eu orar, você vai passar o problema. Então amanhã você ora por mim. Alguém aqui faria isso? Alguém de sã consciência faria isso? Mas sabe o que acontece? A dureza do coração de Faraó era algo tão terrível que ele acreditava na mentira dele. Ele queria ter uma oportunidade de que as rãs saíssem sem que houvesse uma mediação de Moisés. Amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Eu vou orar, as rãs vão sair, sabe para quê? Para que todos saibam que não há Senhor como o nosso Deus. No versículo 15 de Êxodo 8, mas vendo Faraó que havia descanso, endureceu seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Lá no versículo 32, mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou o povo ir. Então Faraó, mesmo diante daquela situação, ele estava naquela dureza, querendo competir, querendo uma oportunidade de ter alguma vitória, sem que não fosse
pelo Deus de Israel. Ele queria isso, mas não há vitória sem o Deus de Israel. Apocalipse 9, 20 e 21 diz: os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Onde é que esse pessoal aprendeu a adorar essa ruma de coisa? No Egito. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Sabe por quê, queridos? É porque o povo ainda haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Eles não estavam na terra, mas os princípios do Egito estavam dentro, impregnado na vida deles. Eles estavam tão cheios do Egito que fizeram um bezerro de ouro. No momento em que Moisés subiu para ter um contato de primeiro grau com o Senhor, um contato lá pessoalmente com Deus, para pegar a bênção e trazer para o povo, eles julgaram que estava demorando mais, disseram que Moisés aí, teu irmão, apareceu, e agora? Olhando o texto aqui, querido, sabe o que é que me chama a atenção? O que me chama a atenção é o seguinte, é que o povo estava tão cheio do Egito, havia os deuses no Egito, e quando o povo está nessa travessia, quando eles, passando o deserto, quando eles têm esse momento onde Moisés supostamente desapareceu, já há 40 dias, então eles fazem o seguinte, lá em Êxodo 32, 4. Ele os recebeu de suas mãos e com um buril de forma de ouro, deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Imagine que eles haviam acabado de sair do Egito, tinham saído do Egito, tinham passado por todo o processo, passado pelo processo das pragas, tinham atravessado o mar, tudo isso aí tinha acontecido, eles eram testemunhas oculares de tudo isso. Mas sabe o que esse texto me chama a atenção para uma coisa? É que eles saíram do Egito. Quem sabe o que é buril? Alguém sabe o que é buril? Buril é uma forma de fundição que a pessoa derrama o metal líquido ali e ele toma a forma daquele buril. É isso. Paz, meus irmãos, eles levaram a forma de um bezerro de ouro, de um bezerro. Alô? Trouxeram do Egito, ou vocês acham que eles fizeram essa forma no caminho? Não tinha como fazer essa forma no caminho, portanto, eles trouxeram do Egito o molde. Em Êxodo 32, a partir do 21, diz assim, olha que interessante. E perguntou Moisés a Arão, isso quando Moisés desce, que te fez este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Ao que respondeu Arão, não se acenda a ira do meu senhor, tu conheces o povo, como ele é inclinado ao mal. Pois eles me disseram, faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhes aconteceu. Então eu lhes disse, quem tem ouro, arranque-o. Assim me deram,
e eu o lancei no fogo e saiu esse bezerro. Olha que legal. Tem um fogo aqui, joga um bocado de ouro, aí forma um bezerro. Ele não falou que tinha um buril, não. Ele não falou que tinha uma forma. Não falou que o pessoal já vinha do Egito com a forma de um bezerro. Coração duro. Coração de dura cerviz, coração de pedra. Em Hebreus 3, a partir do 15, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação. Pois quais os que, tendo-a ouvido, o provocaram? Não foram, porventura, todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi, porventura, contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus aqui está citando o Salmo 95, de 7 a 11. Está citando esse Salmo. Lá no versículo 8 de 95, Salmo 95, não endureçais o vosso coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Aquele dia que Deus falou para Moisés, o povo estava enchendo tanto Moisés, estava dando estava perturbando tanto Moisés, que ele diz: dá-nos água, dá-nos água, dá-nos água, dá-nos água. De uma forma tão absurda que Deus fala para Moisés. Moisés vai para Deus: Senhor, o que eu faço? Deus diz o quê? Fale a rocha. Era só falar a rocha. Moisés estava acostumado com as bênçãos de Deus, com os milagres de Deus, com as maravilhas que Deus fazia. E agora Deus só faz mandar falar a rocha por causa da incredulidade do povo, por causa da chateação do povo. O texto diz que Moisés irou-se, e por causa dessa ira, ao invés dele falar a rocha, ele feriu a rocha 2 vezes. Isso aí foi o que impediu Moisés de contemplar, de ver a terra, mas não poder entrar. Deus havia tirado o povo do Egito, mas o maior problema estava em tirar o Egito do povo. Sabe, queridos, mas isso aqui não é exclusividade desse povo de dura cerviz, porque ainda hoje há pessoas com coração duro, coração de pedra, a síndrome de Faraó. Ainda hoje há essas pessoas que permanecem com o coração duro, fogem da presença de Deus, continuam desobedientes, continuam confiando em suas próprias forças, vivem pecando e justificando seus pecados, querendo adaptar a Bíblia, e agora tudo é amor, tudo é amor. Eu fico triste, fico muito triste, quando vejo alguns estragão, eu acho que é isso mesmo, Instagram, quando eu vejo alguns, de gente aqui da igreja, fico triste, sabe? Fico triste quando vejo alguns irmãos curtindo palavras do inferno. Curte e ainda compartilha. Palavras do inferno. Sabe, queridos, eu confesso a vocês que eu me sinto, como pastor, frustrado. Eu digo: meu Deus, não está ouvindo a palavra? Não está aumentando o seu nível de comunhão, de coinonia com Deus? Aí acha pouco, ele curte e ainda compartilha com os outros irmãos. Olha que legal. Compartilha, olha que coisa jóia. Seguindo ímpios, compartilhando coisas que ferem o evangelho, maculam a santidade, tornando-se travestis, se travestem de santo
apoiando movimentos que a Bíblia condena. Curte e compartilha de coisas de desviados, pessoas que afrontam a Deus. Em Lucas 12, 20, tem um texto meio pesado. Diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? O que tens preparado para quem será? E nós temos que ter cuidado, queridos, que Deus de fato é amor, mas Deus é também justiça. Deus julga com amor, mas julga com justiça. Aleluia. A quem se arrepende, ele diz: também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. A quem se arrepende, a quem muda a rota, aquele que tem a sua mente mudada, aquele que passa pelo processo de metanoia, sabe, é esse, que sai da margem e entra no caminho. A esse ele diz que vai trocar o coração, tirar o coração de pedra, tirar o coração duro e colocar um coração de carne, um coração voltado para Deus, um coração voltado para a adoração, um coração voltado para o altar, um coração voltado à intimidade com Deus, um coração que alegra o Senhor. É isso que ele está dizendo, que essa é a vontade de Deus para nós, é a vontade de Deus para a sua igreja. Em Provérbios 4:20, diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções, não se apartem elas de diante dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, porque são vida para os que as encontram e saúde para todo o seu corpo. Porque são vida para os que as encontram e saúde para todo o seu corpo. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Guarda o teu coração. Não se envolve com essas coisas mundanas. Não se mistura. Mas, pastor, eu tenho que ser inclusivo. Não, você tem que ser exclusivo. Deus não é inclusivo, é exclusivo, é único. Sabe, queridos, nós não podemos simplesmente ir na mesma rota que o mundo vai, em nome da paz e amor. Não, queridos. Não é assim não. Deus é o justo juiz. Deus é o justo juiz. E Deus não se deixa escarnecer. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide, porque Ele é Deus. Deus não aceita, é uma das coisas que afronta diretamente a Deus. É quando damos as costas para Ele. Mas, pastor, eu não estou dando as costas para Deus, não. Quando você passa a entrar nesse ambiente, o que está fazendo é isso. Está dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz é vão. Porque hoje, queridos, hoje há o perigo da hipergraça, da supergraça. Hoje há esse perigo de uma graça que estão inventando, de uma graça que não é graça. Porque a graça, ela vem o pacote completo. A graça, ela nos faz ter a sensibilidade de saber que estamos desagradando ou agradando a Deus.
A graça nos torna sensíveis. A graça nos faz ver os erros. A graça ela não patrocina uma vida ímpia, não. A graça não faz isso. E algumas pessoas dizem, e a graça, a outra mentira também que estão inventando agora, é o seguinte: ei, não faz isso, Deus não se alegra com isso. Ah, lá vem tu com a tua religiosidade. Cuidado. Não é uma questão de religiosidade. Não é uma questão de religiosidade, é uma questão de saber quem Deus é. Alô? Pastor, como é que se resolve isso? Conhecendo Deus. Conheça Deus. Busque a Deus, de fato. É muito comum a gente saber alguma coisa sobre Deus, mas como é que a gente conhece Deus? Experimentando. Eu posso pegar uma laranja e partir aqui e mostrar para vocês uma laranja suculenta, e posso provar, posso chupar a laranja, vocês vão ver a laranja, vão me ver chupando a laranja, eu vou até dizer que é doce, e você pode até acreditar, mas saber se de fato ela é doce, você só vai saber se também chupar a laranja. Então, queridos, essa é a direção de Deus para as nossas vidas. Vamos aumentar o nível de comunhão com Ele. Vamos aumentar o nosso nível de aproximação, de conhecimento. Não apenas o Jesus, saber sobre o Jesus histórico, saber sobre as coisas que Ele faz, que Ele poderá fazer,